Boa noite, alunos. Aqui é o professor Marcelo Martins e vou trabalhar com vocês a disciplina de artes. O tema da nossa aula hoje é audiovisual e a leitura de imagem. Eu vou ler cada parágrafo do texto de vocês e em seguida eu vou fazer uma explicação, dando exemplos para vocês entenderem bem essa matéria. Audiovisual e a leitura de imagem. O audiovisual é uma linguagem que se apropria do uso do som e imagem, estimulando os sentidos e aguçando a curiosidade, o desejo e o pensamento a partir da produção de materiais, mensagens e recursos relacionados à comunicação. A tecnologia é uma ferramenta fundamental no processo de criação, tratamento e exibição para elaboração de vídeos, filmes, propagandas, programas de TVs, entre outros. A arte audiovisual, ela vai trabalhar então usando o som e a imagem. Audiovisual, se a gente separar audiovisual, a gente vai ter o áudio que é ligado ao som e o visual que é associado à imagem. E através dessa arte audiovisual, ela vai estimular os nossos sentidos, a curiosidade, o desejo, o pensamento. E o propósito da criação dessa arte é criar uma mensagem. E para criar essa mensagem é necessária a utilização da tecnologia, que é uma ferramenta fundamental no processo. Então a gente vai ter o processo de criação, que seria, por exemplo, a gravação, o tratamento, que é a edição ou o melhoramento da filmagem, e a exibição, que seria o cinema, por exemplo, ou a TV, para transmitir os vídeos, filmes, propagandas, programas de TVs, entre outros. A criação de mensagens audiovisuais trabalha três linguagens: verbal, sonora e visual, que, ao serem utilizadas em conjunto, transmite uma mensagem específica e, para entendê-la, é necessário conhecer os seus elementos, códigos e os processos de construções que viabilizam as leituras de imagens. E para a criação dessa arte audiovisual, nós vamos trabalhar, por exemplo, com três linguagens: a verbal, a sonora e a visual. Mas pode ser trabalhado também da forma verbal e sonora, por exemplo, podcast, ou sonora e visual, que são aqueles filmes que não têm diálogo. São filmes visuais, que também transmitem uma mensagem. Para entender de forma simples como uma imagem aguça os nossos sentidos, imagine que eu estou com um limão nas mãos. Vou cortá-lo agora. Ele está muito suculento. Ao imaginar a cena, talvez você tenha salivado. Isso acontece porque você já conhece o limão. A sua memória foi ativada. Trouxe à lembrança o gosto azedo. Esse processo chama-se leitura de imagem. Nas produções audiovisuais, os nossos sentidos são muito explorados, como nas propagandas que nos induz a comprar os objetos apresentados, aquela lágrima que rola ao ver uma cena triste do filme, aquela foto que nos permite matar a saudade de quem nos deixou. Para compreender uma arte audiovisual, nós vamos precisar conhecer seus elementos, os códigos e os processos. E aí eu dei um exemplo para vocês bem simples de como vocês podem fazer essa leitura da arte audiovisual, que seria imaginar que eu estou com um limão nas mãos e eu vou cortar esse limão. E o limão está muito suculento. Ao imaginar essa cena, alguns de vocês podem salivar, por exemplo. Isso a gente chama de leitura de imagem. Seria uma imagem mental, mas é uma leitura de imagem. E essa leitura de imagem, ela pode fazer com que o seu corpo reaja de alguma forma. No caso, a salivação, por exemplo. Nem todo mundo vai sentir, mas algumas pessoas sentem. Mas outras pessoas podem sentir, por exemplo, com um doce, com uma comida que gosta, enfim. Para a gente conseguir fazer essa leitura dessa imagem, a gente precisa ter um conhecimento de mundo, quer dizer, conhecer do que se trata essa imagem. Como a gente sabe que o limão tem um gosto azedo, é comum a gente salivar, porque ativa a nossa memória e a gente vai lembrar o gosto desse limão e o que ele faz com a gente quando a gente coloca ele na boca. Então o azedo dele faz você salivar. Da mesma forma, as outras obras de arte, seja pintura, escultura ou qualquer outra arte, também trabalha com o nosso conhecimento de mundo. Então é necessário levar em conta a nossa experiência, o nosso dia a dia, a nossa vivência na sociedade, por exemplo, para a gente conseguir ter uma leitura de imagem. E aí importa a intenção do criador ao criar a obra
E também importa a leitura do apreciador, do espectador, aquele que está vendo a imagem. E pode ser que aconteça de ter informações diferentes, cada um perceber algo diferente. E isso não quer dizer que está errado, muito pelo contrário. Cada um, utilizando seu conhecimento de mundo, consegue extrair da obra algo para a sua vida. Os recursos audiovisuais são utilizados para dar vida às ideias de cineastas, produtores, editores, atores, roteiristas e etc. Através desses recursos tecnológicos, nasceu uma nova profissão chamada de YouTuber. E se não fosse por esses recursos, as escolas estariam fechadas por conta da regra do distanciamento social da pandemia do Covid-19. E quando o artista ele cria uma obra, ela ganha vida e ela começa a falar a língua de todos. A gente costuma dizer que a arte é a língua do mundo, né? E através dessa língua, dessa linguagem, a gente pode conhecer os costumes, como os povos agem. Um exemplo importante para a gente entender a arte como linguagem é lembrar que na época das cavernas não existia a escrita. Né? Na pré-história ainda não existia escrita. E como que a gente tem informações da pré-história? Através das artes, através dos objetos encontrados. Então a arte fala, a arte é uma linguagem e através delas a gente pode entender como que esses povos pensavam, agiam, como que viviam.